Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Consultoria Express aqui na Dunk. E olha só, na aula de hoje a gente vai entender como negociar uma consultoria via inbox ou via WhatsApp, enfim, tá? A partir do momento que você estabeleceu o contato inicial com o cliente, no caso eu utilizei a caixinha de perguntas para dar o exemplo de como começar essa interação. Claro que você pode fazer marketing, começar a divulgar, mas quando você começa a entrar em contato com o cliente, é a hora, de você de fato começar a pensar em como você vai fechar a sua consultoria. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui com vocês é o seguinte: quando você começa o contato com o seu cliente, depois de ter falado olá, tudo bem, tal, você precisa entender qual que é a dor do seu cliente. Esse é o primeiro passo quando você vai começar a vender a consultoria, tá? Então, por exemplo, assim, você precisa entenda o principal problema dele, Qual que é a dor dele? Qual que é o principal problema do negócio dele? Por exemplo, as consultorias que eu vendo hoje, a maior parte das dores dos meus clientes é performance nos seus sites e nos seus aplicativos. Então, essa é a dor e é como eu vou resolver. Mas não é sempre. Então, o primeiro passo quando você vai fechar uma consultoria é entender a dor do seu cliente, ok? Isso aqui é outra forma bem interessante, é uma dica, Aqui até vai como dica que... Assim, quando eu tô aqui, esse primeiro passo que eu tô dizendo qual a dor do seu cliente, eu quero que vocês entendam que eu tô falando por tópicos, mas vários desses tópicos são dicas também, tá? Então, esse daqui é dica. Então, pergunte de forma amigável, tá? Então, o que é perguntar de uma forma amigável? É, por exemplo, quando você tá em contato com o seu cliente, você não chegar e perguntar qual que é o seu problema. Não, você perguntar, olá, tudo bem? Gostaria de entender melhor o seu negócio e o que está acontecendo com ele, sabe? Então, sempre perguntando de forma amigável. Isso é muito importante quando você estabelece o contato inicial, que é o primeiro passo para fechar a consultoria. Isso aqui são etapas, tá? É 1, 2, 3 e o 4, beleza? Olha só, depois que você estabeleceu esse contato inicial, é muito importante, antes de você ir para o segundo passo, que é quando você vai começar a oferecer os planos para o seu cliente, é o seguinte: você não vai para o próximo passo se você não possui o conhecimento para ajudar o seu cliente. Óbvio que não, Às vezes a gente cai na tentação de querer vender e tal. Só que assim, se você não tem o conhecimento para ajudar ele, ou se você não está seguro, para por aí. E você mesmo admite, isso foge um pouco do meu escopo, eu infelizmente não tenho conhecimento para te ajudar e a gente vai mantendo contato por aqui, mas infelizmente eu estou sendo honesto com você e eu não sou a pessoa ideal para te ajudar. E aqui você poderia, por exemplo, recomendar alguém. Você pode fechar alguma parceria, com essa pessoa que você está recomendando, parceiros, e aí toda indicação que você faz, uma troca entre vocês dois, você pode combinar para ele te pagar alguma parte. E quando alguém for tentar conversar com esse seu parceiro e for o mesmo caso e ele te recomendar, vocês fazem essa troca. Então é muito legal você ter uma rede de contatos para você sempre recomendar para o seu cliente caso você não consiga ajudar ele, beleza? Isso daqui é muito importante. Beleza, supondo que você tem o conhecimento para ajudar o seu cliente, está na hora de você planejar os planos do cliente. Olha só, muitas pessoas hoje, principalmente influenciadores na internet, adoram se exibir dizendo assim, eu tô vendendo eu vendo minha hora por 15 mil reais, 20 mil reais. É verdade, tá? Eles realmente vendem e aproveitam essa influência, principalmente quem tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, tá? Não são todos, mas quando você vê alguém dizendo que cobra por hora 15 mil reais, 20 mil reais, sinceramente não leva isso em consideração, tá? Porque muitas vezes isso não é verdade. E eu falo porque eu tô no mercado há 5 anos e eu sei e eu conheço. Então, planejando os planos para o cliente. Quando a gente fala de planejando os planos para o cliente, sim, tem a opção de vender a sua hora, mas não é isso que eu recomendo, tá? Porque pensa comigo, o seu cliente pagou, sei lá, 5 mil reais, que hoje é a minha hora, que é o que eu vendo. Só que eu evito vender isso daqui, sabe por quê? Porque eu não sei se eu vou resolver o problema dele em 1 hora. Então eu prefiro vender resultados, que é a melhor forma. Que é o seguinte, por exemplo, 4 sessões por mês, tá? Ou, aqui é claro que você vai criando planos de acordo com o seu cliente, isso daqui é um exemplo. Então, é o seguinte, eu vou negociar e vou falar para o meu cliente, 4 sessões por mês, uma sessão por semana no caso, de até 1 hora, podemos prolongar um pouquinho, e esse vai ser o valor, Daí você calcula com base na sua hora, mas o seu cliente ele vai ficar muito mais seguro se você, ao invés de falar, minha hora é 5 mil reais, ao invés de você vender a sua hora, você vender resultados. Essa dica também, pessoal, vale ouro, tá? Não venda a hora, venda resultados, crie planos para os seus clientes. Então, no meu caso, eu já fiz 4 sessões por mês até resolver o problema do meu cliente. Consegui resolver naquele mês, beleza? E ele me pagou depois
pagou 50% na entrada e 50% quando terminou o mês, né? Então essa daqui é outra dica importante. Sempre cobre a entrada para você já ter um capital, né? Óbvio, né? Porque você vai estar auxiliando o cliente e o final no final da consultoria. Então 4 sessões por mês, paga na entrada e no final paga o que está faltando, 50-50, tá? Outro exemplo de plano, até resolver, uma sessão por semana. Tá? Isso daqui é um exemplo bem bacana também. Então, nesse caso aqui, até resolver. Como assim até resolver? Até resolver o problema do seu cliente. Então, você vai combinar com ele e vai falar assim, ó, a gente vai ter uma sessão por semana de até 1 hora, até resolver o seu problema, né? Você me dá os 50% de entrada, 50% de entrada, e aí pode dar os 50% quando resolver o problema. Isso daqui é muito interessante, porque quando você faz isso daqui, o seu cliente fica muito mais seguro, tá? Claro que não se aplica para todo mundo, você pode optar por esse daqui, ou é claro, você pode optar por esse daqui se você está seguro em vender sua hora. Porque assim, pessoal, cada caso é um caso, sabe? Então assim, vamos supor que você esteja no segmento de emagrecimento. E você tem que dar dicas para, por exemplo, seu cliente perder peso. Então, nesse caso, vender a hora funciona, tá? Então, por exemplo, vender a hora. Quem costuma geralmente vender a hora é psicólogo, nutricionista, médico. Médico às vezes vai direto também nesse daqui de venda de resultado, mas só para vocês entenderem, tá? Então, no meu caso, eu gostei de colocar isso daqui porque eu sei que muitas pessoas que estão vendo esse curso são da área de tecnologia também, mas tem pessoas que também, né, de forma geral, estão vendo o curso aqui de consultoria express. Então, assim, vender a hora faz sentido em alguns segmentos, né? Psicólogo, nutricionista, médico, até arquiteto, enfim, mas eu que sou do nicho de tecnologia e alguém me aparece com um problema que eu não sei se eu vou conseguir resolver em 1 hora, aí eu vendo resultados. Então você pode ter essas duas cartas na sua manga, sabe? Muito interessante também isso daqui e é extremamente importante. Beleza. Depois que você definir o plano do seu cliente, tá? Lembrando que assim, você não vai chegar jogando todos esses planos na cara do seu cliente. Você vai pensar com base na dor dele e vai oferecer. Mas ter todas essas cartas na manga até ele ficar à vontade para fechar com você. Depois que você fechou com o seu cliente, são assim passos a mais, né? Por exemplo, mantenha a comunicação. É sempre legal, sempre pergunte como está o negócio do seu cliente. Mesmo se resolveu o problema ou se não fechou a consultoria legal, tá sempre em contato com ele, né? Sempre salva o contato no WhatsApp, no Instagram. Deixe seu cliente à vontade para entrar em contato com você, né? Falando, pode sempre entrar em contato comigo, seja no celular, no WhatsApp, né? No Instagram, enfim. Sempre mantenha a comunicação aberta, porque assim sempre vão te recomendar, tá? Então aqui mesmo que você não feche, ou enfim, se fechou, sempre mantenha a comunicação aberta, mesmo que tenha resolvido o problema. Se importe com o seu cliente, isso é mais importante e o dinheiro é uma consequência. Esse daqui é totalmente opcional porque não são todos que fazem isso, mas eu faço porque consultoria não é meu negócio principal. Então eu me sinto à vontade o suficiente de oferecer uma garantia de resultado ou dinheiro de volta. Sim, eu consigo fechar mais consultorias por causa disso, mas eu tenho que dar o dinheiro de volta se eu não resolver o problema. Isso daqui é opcional, mas não funciona só para produtos online. Funciona também caso você esteja vendendo consultorias, tá? Outra coisa é o seguinte, pagamento apenas se gerou resultado. Novamente, totalmente opcional, tá? Então, por exemplo, se levou apenas 1 hora a consultoria e se não resolveu ou o seu cliente não pareceu satisfeito, não cobra dele, tá? Então isso daqui é bem interessante para quem está no segmento de emagrecimento, por exemplo. Se você deu uma consultoria de 1 hora e se o seu cliente não gostou, ou se você viu que ele não ficou muito satisfeito, ou se não ficou muito à vontade, você consegue ver a expressão dele, você consegue ver como o seu cliente está se sentindo. Sendo assim, você não cobra, você simplesmente não cobra a consultoria e fala, essa consultoria realmente vou te dar de graça, né? Tá? E eu não vou te cobrar, a gente vai mantendo contato aqui. Quando que você deve fazer isso? Quando você sentiu que, por exemplo, você deu uma consultoria de 1 hora e não resolveu, você não cobra, tá? Por exemplo, assim, quando você vai num psicólogo é um exemplo perfeito, né? Ou, claro que existem outras profissões, mas no psicólogo, ele vai te cobrar a hora. Você cobra, o psicólogo ele vai te cobrar a consulta, né? Independente se você foi lá e quando terminou a consulta você se sentiu melhor ou não, você vai pagar a consulta de qualquer jeito. Só que nesse modelo que eu estou te mostrando, né, nesse modelo utilizando marketing digital, Instagram e todas as ferramentas, é legal você fazer isso, porque se levou apenas 1 hora do seu tempo e não resolveu o problema do seu cliente, não cobra, tá? Mas é claro que você pode cobrar também. Isso daqui é uma dica apenas para quem
se você realmente se sente à vontade nesse modelo, né, de não cobrar se levou uma hora e não resolveu, ou se consultoria é um negócio, vamos dizer assim, extra que você possui, como é o meu caso, sabe? Então, se eu fiz uma consultoria de uma hora com o meu cliente, ajudando ele a personalizar o site, ou ajudar, etc e tal, e não ajudou, eu não vou cobrar. Mas, se consultoria é o seu negócio principal, aí sim você cobra a hora, tá? Isso aqui, novamente, essas garantias que eu tô te mostrando, é totalmente opcional, tá bom? Na aula de hoje a gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar esse mapa aqui para vocês baixarem, né? Eu vou compartilhar esse mapa para vocês darem uma olhadinha na casa de vocês, revisarem. E é isso aí. Qualquer dúvida, utilize o sistema de suporte abaixo aqui na plataforma da Dunk, me marque no grupo do Telegram, me chame no Instagram também, qualquer coisa. E é isso aí, um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Até mais.